Hello, babies! Prontos para mais uma aula de história? Legal, né? Hoje a gente tem um conteúdo bem interessante, tá? A gente vai olhar hoje as rotas fluviais e rotas marítimas. Mas o que são rotas fluviais? Qual a diferença delas para a marítima? Vamos ver? Show de bola! Bom, rotas fluviais é aquela onde as embarcações elas navegam pelos rios. Legal, né? Olha só, da simples barcaça, não sei se vocês lembram exatamente o que são as barcaças, mas eu explico já. Que enfrentava os rios, movidas pela força dos braços dos remadores, aos navios movidos por máquinas a vapor, muito tempo se passou. Para chegar a esse tempo, muito se passou na história da navegação. Esses são os tópicos que eu trouxe para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. O que são essas rotas fluviais? Bom, separei aqui 3 gravuras, encontrei na internet, tá? Então tá lá disponível para se você quiser dar uma olhada. A primeira é uma embarcação fluvial, tá aí pelos rios, tá? E ela vai de comércio. Nesse caso aí, ela tá levando areia, tá? Então, é uma questão de cargas, né? Eu quis mostrar essa parte das cargas. E isso não somente areia, até lixo. Em determinadas regiões do Brasil, tá? Eles recolhem os lixos das comunidades através das barcas, né? E vai colocando aí em algum lugar, infelizmente, da nossa natureza. Na de baixo, são crianças indo para a escola. Como muitas vezes a gente vê transportes escolares como ônibus, micro-ônibus e vans, pois é, em muitos lugares do Brasil, inclusive na região norte, esses passeios, esses transportes são feitos por barcos. Então essas rotas fluviais são mega, ultra, super importantes. Por quê? Eles vão levar pessoas e cargas de um lado para outro. E assim, ele vai fazer com que aquelas comunidades, aquela sociedade, ela cresça e evolua. São médicos, né? O pessoal da área da saúde, escolas, tem barco escolas, as pessoas trabalham, em vez de pegar ônibus, pegam uma barca. Então, muitos desses transportes são feitos assim, através dessas rotas fluviais. Questão de turismo, né? A gente pode ver questão de turismo, quanto a questão de trabalho, de comércio, enfim, essas questões aí que trazem muitas variedades para essa população. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente encosta o carro na garagem de casa, eles encostam as embarcações, os barcos, né, deles nos piers das casas deles. Chique, né? Pois é. Então, tá aí as rotas fluviais, é uma questão prática, né? A gente confunde muito a questão de rotas fluviais e rotas marítimas, uma coisa diferencia da outra, tá? Mas é de fácil absorção. Já as rotas marítimas, certo? Elas ganharam muita força com a tecnologia. Eu coloquei aqui um cargueiro, outro, mas a parte do ele é parecido com um petroleiro, e um navio de turismo, tá? Chiquérrimo, por sinal. Então, olha só que interessante, parte da nossa história dessas rotas marítimas para você ver como elas não são recentes de jeito algum. Os egípcios, gregos e os fenícios, tá, foram os primeiros povos a se destacarem como grandes navegadores, chegando a construir barcos comerciais e de guerra naquela época, certo? Outra coisa que aconteceu muito importante na nossa história é que ao longo dela observa-se que o conhecimento dos caminhos marítimos e embarcações mais resistentes e até maiores, tá, levaram povos a conquistarem terras, continentes, a aumentar seu poder de defesa, a adquirir mercadorias que antes não eram constantes. Então, a gente pode até lembrar que na época que Pedro Álvares Cabral, tá, quando a gente estuda essa parte da história, que ele chegou aqui ao Brasil, ele não saiu de Portugal para o Brasil. Ele saiu para o caminho das Índias, para comprar especiarias, para que possa ele sim evoluir na parte comercial do país. Então, as rotas fluviais e as rotas marítimas, elas são maravilhosas em relação a isso,
tá? Ela vai ter esse poder aí de evolução. E a gente percebe essa evolução a partir do momento que antigamente as rotas, tanto fluviais quanto marítimas, eram feitos com leme, os escravos que remavam lá nos porões dos navios. Hoje em dia não, é máquina a vapor, é alta tecnologia, são embarcações fortíssimas e luxuosíssimas, chiquérrimas, né não? Eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei como rotas e suas curiosidades, né? Porém, eu coloquei aqui em específico um petroleiro, tá? E 2 portas-aviões e um navio de guerra. Por quê? Essas fotos eu achei interessante trazer para vocês, gente, porque ele ressalta alta tecnologia. Já imaginou se aquela imensidão de um aeroporto ser dentro de um navio? Olha só que escândalo, que espetacular da tecnologia humana, né? E essas embarcações hoje estão cada vez melhores, protegendo a nossa costa brasileira, dentre outros países comerciais, tá? A evolução da nossa navegação, isso tudo trouxe um avanço tecnológico e comercial para o Brasil grandioso. Então fica aí a dica, a importância, tá, dessas rotas fluviais e marítimas para o nosso Brasilzão. Cheiro no coração, realize as atividades que forem possíveis. Próxima semana eu já vou estar corrigindo as atividades e vendo aí com vocês as dúvidas desse conteúdo, tá? Não deixe de dar um like no nosso canal, é importante pra gente. Se inscreva para receber os nossos vídeos, marque lá o sininho, tá bom? Cheiro no coração, tchau, tchau.